Amém? Para muitos o ano terminou contabilmente, para nós não. Amém? Para muitos, ao contabilizar de prejuízo, de luta, só é dificuldade. Mas o ano não terminou. Deus ainda vai fazer um milagre na sua vida. Vamos orar a Deus? Pai, te agradecemos pelo início desta campanha Portas Abertas. Te louvamos porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Colocamos as nossas vidas à disposição e na dispensação do teu Santo Espírito. Fala conosco pela tua palavra, Senhor, que neste tempo das ministrações de quartas-feiras, teus filhos possam ter um propósito firme, convicto, Pai, de que as portas não estão fechadas, mas elas estão abertas. Questões da justiça, meu Deus, área financeira, negócios a se efetivar, nós cremos no poder sobrenatural do Senhor, que faz além do que pensamos, além do que nós imaginamos. Por isso nós clamamos a Ti, já Te louvamos, porque na convicção de fé, os Teus filhos, a Tua igreja será abençoada para a glória do Teu santo nome. Amém, Jesus. O texto básico está lá em Mateus, capítulo 7, que foi lido. Abatei, abri-se-vos-á, buscais e achareis. Mas eu quero ler com os amados Salmos 37, versos 3, 4 e 5. Nós vamos começar justamente falando o quê? Sobre finanças, o plano de Deus. Salmos 37, 3, 4 e 5. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Podemos assentar. Aleluia. Amado, satisfação nós só temos em Cristo. Só em Deus nós temos a satisfação. Nós sabemos que a raiz de muitos males é o dinheiro, como diz a Bíblia. Ele não pode ser o Senhor sobre a nossa vida. Ele não pode dominar a nossa vida. E ainda que terminando ontem no culto de oração, estávamos falando sobre o Pai Nosso, quando nós oramos e falamos, dai-nos o pão de cada dia. E às vezes a impressão que nos dá é que é aquele pãozinho com manteiga de manhã, um cafezinho, se tiver um leite, glória a Deus, né? Mas eu estava relembrando com os irmãos que esse pão nosso de cada dia foi o mesmo pão nosso que fluiu lá no deserto, no tempo de sequidão, de estio, num tempo de dificuldades, e nós falamos ali, Deus não deu somente o maná. Quando a gente olha no povo do deserto, a gente lembra logo do maná, que era o alimento diário. E até por um momento o povo começou a falar, nós estamos enjoados de maná, nós queremos carne. Mas lá no deserto, Deus providenciou a roupa, amém? Deus providenciou o livramento dos animais ou das serpentes abrasadoras. Deus fez com que aquelas roupas não sujassem, porque não tinham de lavar roupa para aquela multidão de gente. Deus não permitiu que esse povo ficasse com praga ou doença lá no deserto, senão seria uma contaminação geral, uma destruição terrível no meio daquele povo. No meio do calor, Deus trouxe o refrigério, que a gente fala que é o ar-condicionado de Deus no deserto. E à noite, que era frio, Deus trazia uma coluna de fogo que aquecia. Então, o pão de cada dia no povo no deserto era abundante. Amém? Porque eles cresciam, a roupa crescia junto, não tinha lojinha para fazer compras, não tinha shopping, não tinha nada. Então, Deus, Ele agiu de uma forma sobrenatural, maravilhosamente, suprindo a necessidade do seu povo. Será que Deus mudou hoje? Não. E quando a gente lê aqui o verso 4, deleita-te no Senhor, Ele concederá os desejos do teu coração, a primeira impressão é que se eu agradar o coração de Deus, tudo que eu pedir Ele vai me dar, tudo que eu clamar Ele vai fazer. Mas nós precisamos entender que a vontade de Deus sempre é e será soberana sobre a nossa vida. E Deus, por nos conhecer, Ele sempre faz com graça, com misericórdia, mas Ele nunca dá sob medida. Ele sempre dá além quando nós confiamos nele. Amém, queridos? Que é o versículo mais citado, né? Deleita-te no Senhor, agrada-te do Senhor, e Ele concederá os desejos do seu coração. Primeiro princípio para a nossa vida, amados, é não invejar os que prosperam fazendo mal. Muitas vezes nós olhamos para a situação financeira e falamos, por que aquele tem e eu não?
Porque aquele flui e eu não. Porque aquela pessoa que não tem temor a Deus, tem muito dinheiro, tem carro novo, tem isso ou tem aquilo. E muitas vezes nós nos atemos lá a Asaf, quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios. A Bíblia diz que ele olhou lá fora e ele percebeu no coração dele que aquele povo não tinha dor. Então, no coração de Asaf, que era um adorador e que dependia exclusivamente de Deus, porque os adoradores do Antigo Testamento, eles não tinham herança. Os levitas lá, né? Não é a palavra de levitar, de subir suspensa ao ar. Os adoradores, eles não tinham herança, então eles tinham que confiar que toda a suficiência viria de Deus. E por um momento Asaf olhou lá fora e falou: aquele povo lá é feliz, aquele povo lá é abençoado, aquele povo lá, olha a família, olha os bens que eles têm. Mas por um momento ele olhou para dentro da casa do Senhor e ele atinou, ou seja, ele compreendeu qual era o fim daquelas pessoas, que poderiam ter aparentemente uma vida regalada, porém não eram filhos de Deus. Tudo aquilo era efêmero e passageiro, sendo que ele tinha o que? Toda a suficiência de Deus. Quando eu falo, quem já citou pelo menos uma vez esse ano, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Não é assim que a gente gosta desse? É o salmo que mais eu aprendi a amar a Bíblia por conta desse salmo, não é? Então, quando eu falo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, no próprio Salmo 23 fala assim: tem vale da sombra da morte? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Então enumera vários momentos de lutas e de batalha. Mas o salmista Davi, ele está dizendo: o Senhor é a minha suficiência. Aleluia. É Ele suficiente na minha vida ao ponto de que eu posso confiar inteiramente nele e saber que jamais Ele vai falhar na minha vida. Jamais. Por pior que seja a nossa condição. Samaria estava cercada e sitiada. Chegaram no ápice da crueldade de comer a carne humana. E de repente Deus levanta o profeta e ele diz: amanhã o Senhor vai mudar a história de Samaria. E aquele soldado olhou aquele capitão e disse: ainda que se façam janelas nos céus, tal coisa é impossível acontecer. E o homem de Deus falou: você verá, mas não experimentará. E amados, Deus usou aquilo que é o inimaginável, ou seja, Deus usou aquilo que é confusão para os sábios. Ele usou os leprosos. Homens rejeitados, homens que não podiam se aproximar. Lá no Antigo Testamento, quando eles estavam aproximando da cidade, eles tinham que fazer barulho e falar: leprosos, 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 para que ninguém chegasse perto e se contaminasse. Porque se contaminasse, teria que ficar fora do arraial. Lembra lá de Miriam? Miriam, eles tiveram que esperar, ela ficou fora do arraial para passar pela purificação, para depois voltar para a comunhão do povo. E eles falaram: bom, nós estamos aqui, a situação está difícil, vamos lá, nós vamos morrer mesmo. Só que quando eles chegaram perto de Samaria, dos portões de Samaria, eles viram o quê? A abundância das bênçãos de Deus. Aleluia! E começaram o quê? Pegar vestimentas, comida, roupa, joia. Aí eles falaram: não, nós temos que avisar os nossos irmãos. Que princípio tremendo. Amém? Que às vezes a gente fala: Senhor, me abençoa, porque se eu me abençoar, eu vou pisar naquele que me pisou. Não, abençoe. Aleluia, é uma oportunidade de nós manifestarmos o caráter de Cristo através da nossa vida. E quando eles gritaram e aquele povo abriu o portão e eles viram a abundância que estava lá fora, aquele capitão ouviu, viu, e o povo, a Bíblia diz que atropelou ele. Eu não quero ser atropelado pela bênção. Eu quero experimentar a bênção de Deus. A Bíblia diz que nós habitamos nas gorduras da terra e embaixo do orvalho dos céus. Significa que não é uma vida regalada que eu não preciso fazer nada. Não, você vai trabalhar, você vai orar, você vai buscar Deus e Ele vai multiplicar muitas vezes o pouco que está nas suas mãos e vai fazer com que isso estique de tal forma que você fala: glória a Deus. Eu achei que não ia dar esse mês, mas Deus entrou com a providência na hora certa. Deus entrou com escape no momento certo. Por isso que eu sempre gosto de deixar essa campanha para o final do ano.
Porque, amados, muitas vezes nós falamos, olha, já foi, já aconteceu, o que eu tinha que vender eu vendi, o que eu tinha que fazer eu fiz, o meu projeto... Não, até dia 31 é dia. Amém, queridos? Deus continua sendo Deus. Deus continua operando. E essa palavra me impactou muito com o pastor Aristeu, quando ele esteve aqui em São Paulo, pregou na nossa igreja. Eu estava conversando na comunhão com ele. Ele disse, pastor, tem um cidadão que tem um restaurante lá em Maringá. Ele começou a contar a história, né? Situação difícil, chamou ele para orar. E ele orou e falou, irmão, não fechou o ano ainda. Ele falou, mas humanamente não tem mais o que fazer. Ele falou, vamos orar, Deus vai dar estratégia para o irmão. E o que ele fez? Orou, abençoou aquele lugar, e aquele homem foi fazer um relatório de tudo que ele vendia. O pior cliente que tem é o cara que come costela, é enjoado. Quem gosta de comer costela é enjoado. E ele viu que todo o prejuízo dele ia para o lixo. Que as pessoas comiam um pedaço e gostavam de jogar no lixo. Ele falou, espera aí, mas eu estou tendo um prejuízo violento. Isso que era para ser lucro, está se tornando um prejuízo. Ele fez o quê? Um upgrade, deu uma reformada, uma repaginada, investiu um pouquinho mais do pouco que ele tinha e implantou também uma pizzaria. O pessoal saindo de São Paulo ligou lá, falou, ficamos sabendo que você fez uma pizzaria, nós estamos fazendo uma viagem, queremos parar aí, você nos recebe? Ele falou, claro. Ele falou, amados, no final do ano, Deus abençoou ele de tal forma que ele comprou um carro zero para a glória de Deus, com o mesmo espaço, no mesmo lugar, mas Deus entrou com a providência. Então muitas vezes você olha para a tua vida, o diabo falou, não tem jeito, tua família é assim, tua vida é assim, e ele quer que você fique crente Gabriela, eu nasci assim, vou morrer assim, ó céus, o crente hard, né? Ó dia, ó mês. Não, Deus está dizendo para você, creia. E crer é resistir. Crer é você não se acomodar com aquilo que o inferno muitas vezes quer impor sobre a sua vida ou sobre a igreja. E amados, nós somos assolados constantemente. Quando você tem um objetivo, o maior atacado é você, porque o inimigo vem com desânimo para dizer, não vai, não faça. Davi, quando foi ver os irmãos dele, quando ele chegou, as palavras que ele ouviu foram dos seus irmãos, cadê as poucas ovelhas de nosso pai? Então eles estavam dizendo, o seu trabalho é tão pequeno, são pouquinhas ovelhas, e você abandonou as ovelhas lá no pasto, e não agradeceram, porque Davi foi levar alimento. Davi foi lá para saber como eles estavam. E ainda o pai de Davi, com toda dificuldade, levou queijo, mandou levar queijo para honrar aqueles que eram os líderes na linha de frente, na batalha. Mas eles sabiam, eles conheciam o coração de Davi. Esse menino é ousado. Esse menino é cheio de intrépido, ele vai arrumar confusão aqui. Nós estamos tremendo, nós estamos com medo, acuado. O que esse menino está fazendo? Não deu outra. Davi falou, o que está acontecendo? Glória a Deus. Quem tem visão do reino é tremendo, né? Falaram, olha, está acontecendo isso. E quem ganhar a luta contra o gigante, vai casar com a filha do rei. Davi falou, é comigo mesmo, aleluia. Ô glória, é hoje é meu dia de bênção, dia de vitória. Irmãos, nem o rei dando uma filha dele por casamento, não tinha um que se levantou lá no meio de Israel, mas Davi falou, é comigo mesmo. O rei vai ser meu sogro, já fui ungido para ser rei, aleluia, estou com o pé dentro do palácio, não foi fácil. Mas Davi sabia que ele tinha o quê? Uma aliança com Deus. Davi sabia que ele não ia lutar sozinho com o gigante, não tem nexo. Pegar umas pedrinhas do seixo do rio, do riacho, uma forquilha, né, um estilingue, para lutar com um homem com escudo, espada, que Davi não conseguia nem segurar, pesava em média uns 40, 45 quilos a espada dele, uma espada pesadíssima, e Davi diz, quem é esse incircunciso para afrontar o Senhor dos exércitos? E em nenhum momento Davi falou, eu sou, eu faço. Ele falou, quem é esse incircunciso? Porque eu tenho aliança com Deus. Amém? Então, no meio de uma nação acuada, Davi foi levantado por Deus. A porta estava aberta para Davi. A porta está aberta para a tua vida. Mas pastor, tem gigante? Tem, mas Deus já te entregou. Amém?
O povo andou 40 anos no deserto porque eles olharam para o tamanho do gigante. E quando eles olharam, trouxeram o relatório. Olha, nós somos como gafanhotos. Eles se diminuíram à proporção de um grilo. Dizendo, olha, eles vão massacrar a nossa vida. Nós somos nada para esse povo. Josué e Caleb falou, porventura, o Senhor será conosco para conquistarmos. Amém? Mas não importa quantas vezes o inimigo se levanta, ele levanta para cair. Louvado seja Deus. Não importa quantas vezes você se depara aparentemente com uma porta fechada, Deus tem uma porta aberta para a tua vida. Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Talvez você está dizendo, puxa, está tão difícil para a minha vida, estou tão abatido pelos problemas. É hora de nós confiarmos em Deus. Deleita-te no Senhor. O que é deleitar no Senhor? É você falar, Senhor, eu confio em Ti. Eu confio em Ti. Não está fácil, mas eu confio em Ti. Não me sinto capaz, mas eu confio em Ti. Em nós, Senhor, não há força alguma. A oração de Josafá, segundo Crônicas, capítulo 20. Mas os nossos olhos estão fitos em Ti. O que será feito do Teu grande nome? Josafá não estava preocupado com ele, como rei, como soberano. Ele falou que será feito do Teu nome. Porque nós estamos aqui embaixo da aliança com Deus vivo. Amém, queridos? Louvado seja Deus. E o que Deus fez? Essa peleja não é tua, essa peleja é minha. Nessa peleja vocês não vão ter que lutar. Parar está em pé e vede o livramento do Senhor. Palavra sobre Jaziel, que significa Deus vigia sobre mim. Deus estava vendo tudo, mas esperou a atitude de fé de Josafá. As multidões se juntaram, os povos se reuniram contra nós. Em nós não há força nenhuma. Ele tinha um exército? Tinha. Ele podia sair para a guerra? Podia. Mas ele preferiu confiar em Deus, em oração. E quando ele entrega, dizendo, Senhor, o que será feito do Teu nome? Deus falou, eu vou agir, porque essa luta é minha. Amém? Passe essa porta sua que está fechada, diga, Senhor, essa porta é Tua. Se o Senhor abre, ninguém fecha. E se o Senhor fechar, ninguém abre. Você pode dar jeitinho, você pode ter QI, quem indica, não vai adiantar nada. A porta vai manter fechada. Mas se Ele abriu, ninguém fecha. Amém? O inimigo muitas vezes ele vai espernear, ele vai pular daqui, ele vai pular dali, vai pular de cá, tentar te desanimar, te abater, mas quando você se levanta em oração, o inferno tem que recuar. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Vamos fazer o inferno recuar na nossa vida. Eu não sei qual área você tem tido resistência nesse momento, em que você fala, Senhor, a bênção foi liberada, mas está aqui o diabo querendo prender. É hora de nós resistirmos. Resistir aí contra. Fala, Satanás, solte. Aquilo que pertence à minha vida você não vai segurar. Aquilo que pertence à minha família você não vai reter. Aquilo que pertence à igreja você não tem poder para segurar. Porque Deus é poderoso. E a porta que Ele abre, ninguém fecha. E eu não estou buscando a porta do homem. Eu estou batendo na porta dos céus, dizendo, Senhor, é o Senhor quem abre a porta, e o homem, por maior que seja, por mais poderoso que possa imaginar ser, quando o Senhor dá ordem, ele tem que obedecer à voz do Senhor. Senhor, levantamos a nossa voz, não só aqui, mas cada um em seu lar. Nós oramos neste momento, ó Pai, quantas vezes o inimigo se levanta para resistir, para criar, ó Deus, uma barreira terrível, para que nós venhamos desanimar, ficarmos prostrados, Pai, para ficarmos abatidos, angustiados, porque sabemos que a bênção foi liberada, mas o inimigo está aí resistindo, o inimigo está dizendo que não vai soltar, mas esta noite nós declaramos porta aberta, labachou decanta, rabalabachaia, esta palavra diz, meu Deus, deleita-te no Senhor, e nós estamos aqui, meu Deus, na Tua casa, nós estamos aqui, ouvindo a Tua palavra, recebendo a ministração do Espírito Santo, o rema que vem do Senhor em nosso coração para dizer, Satanás, recue,
Solte agora. Aquilo que pertence aos filhos do Senhor não ficará retido, seja causa na justiça, seja questão, Pai, para se fechar, ou até mesmo o prejuízo que entrou na nossa vida, nós declaramos agora: Deus é maior. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos, do que nós imaginamos, Pai. Davi foi para levar, ó Deus, a marmita para os seus irmãos, e ele voltou de lá como vitorioso, Pai, como um vencedor nas batalhas. Berimi canta lamarraia, deixa lamarachalamarai. Pai, as mulheres cantavam e engrandeciam, dizendo: Saul matou um pouco aí, mas Davi matou milhares de milhares. Aleluia! Ele tirou o pavor que estava sobre Israel, o medo, o diabo acuando a nação de Israel, intimidando a nação de Israel, por conta de um gigante, de um homem, Pai, que intimidava pela destreza, que intimidava pelo poder dos principados que estavam ali, dos filisteus. Mas Davi era filho do Senhor, servo do Deus Altíssimo, e ele disse: esse incircunciso não tem poder contra o povo de Deus, não tem poder contra o próprio Deus. E declarou a derrota do inimigo, o Senhor, e não somente o derrubou, mas foi lá e decepou, meu Deus, levantando triunfo nas mãos, dizendo: Deus entregou este gigante nas minhas mãos. Bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. E ele recebeu o prêmio, e nós sabemos que quando nós oramos, o prêmio é liberado. Quando nós oramos, Pai, o inferno recua, os demônios saem, a perturbação vai embora, a opressão no lar cai por terra, essa perseguição no trabalho, ela é destruída, destroçada pelo poder do nome de Jesus, porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas contra aqueles que agem muitas vezes, Pai, para interferir, para tentar barrar a obra do Senhor na nossa vida. Por isso nós declaramos nesta campanha, em nome de Jesus: não fechou o ano, ouvir, aleluia, aleluia, e nós nos alegramos, porque nós sabemos quem é Deus, nós sabemos quem é o Senhor que nós servimos, que nós adoramos, que nós engrandecemos. Por isso dizemos agora: toda a corja do inferno, todos os demônios, um a um, sai agora. Todo espírito de abatimento caia por terra, todo espírito de desânimo caia por terra. Decantui palabalaba xeri alabarraia, todo pavor que veio sobre o filho do Senhor caia por terra agora. Toma essa peleja nas tuas mãos, Pai. Toma esta batalha nas tuas mãos. Peleja o Senhor pelo teu servo, pela tua serva. Esteja à nossa frente, Pai, como poderoso guerreiro que tu és, para nos guardar, para nos livrar, para remover todo empecilho, toda barreira que muitas vezes sobrevém sobre a nossa vida, que aparece nos nossos caminhos. Tu és o nosso pastor, Tu és a nossa suficiência, aleluia. Não faltará restauração no meio da guerra, não faltará uma mesa posta diante dos nossos adversários, não faltará a Tua vara e o Teu cajado quando nós passarmos pelo vale da sombra da morte, porque o Senhor está conosco. O Teu óleo será derramado sobre a nossa cabeça, e o nosso cálice vai transbordar em nome de Jesus, porque a tua bênção é abundante, o teu agir é sobremodo excelente, como foi em Samaria. O inimigo estava cercando, sitiando, para matar pouco a pouco, até que o povo se entregasse como escravo, um povo fraco, coagido pelo medo, pela dúvida, pela incerteza. Mas o Senhor não se calou. O Senhor tinha um profeta no meio daquele povo, e na hora do Senhor o profeta levantou a voz e declarou: basta. E nós declaramos agora: basta esse espírito do inferno de perseguição, basta essa opressão maligna sobre a família, sobre os filhos do Senhor, basta em nome de Jesus. Te canto e palabarraia. Tua palavra, Deus, diz que o Senhor é um Deus de já, e que o manifestar desse Deus de já venha. Ah, Senhor,
que não seja tão como lá no dia 31, se for, amém. Mas eu creio que o Senhor está fazendo esta semana, em nome de Jesus, na vida dos filhos do Senhor, que vão testemunhar a glória e o poder do nome de Jesus. Em nome de Jesus, e nós te louvamos por isso, porque tu és poderoso. Muito obrigado pelo teu amor, Pai. Nós não vamos olhar para aquilo que o homem lá fora tem. Nós não vamos olhar para aquilo que o outro está recebendo, se ele tem mais ou se ele é mais poderoso ou não. Nós vamos olhar para a porção que o Senhor reservou para a nossa vida. E a porção que o Senhor tem para a nossa vida é uma porção abundante, transbordante, recalcada, sacudida. Aleluia, 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 aleluia. Bendito seja o Senhor. Podemos assentar, queridos. Louvado seja Deus. Asaf estava lá desmotivado, confuso. Mas por um momento ele deixa de desvalorizar aquela vida de santidade. Ele volta, ele olha para a casa do Senhor. Ele diz: meus pés quase se desviaram, mas eu atinei para a casa do Pai. Amém? Amém, amados? Quando você se sente acolhido nos braços do Senhor, não te faltará absolutamente nada, porque você se sente pleno na presença de Deus. Mesmo não merecendo, Ele nos faz, por graça e bondade dEle, merecedores para a glória do Senhor. E Ele olha para você e diz assim: é meu filho, é minha filha. Não abro mão dessa querida. Amém, irmã Zélia? Não abro mão, ela é minha. Aleluia. E a Bíblia diz: quem poderá nos arrebatar das mãos do Senhor? Aleluia. O que nos segura nas mãos do Senhor, o que faz as portas se abrirem, não é que Ele fecha a mão e te esconde que não. Você está lá na palma das mãos dEle, está dizendo: eu sou Deus sobre a tua vida. Aleluia. Ele faz dos céus as cortinas da sua casa. Ele faz da terra o estrado dos seus pés. De tão grande e majestoso que Ele é. Mas Ele é um Deus imanente. Ele é Emanuel. É um Deus presente. Não é um Deus transcendente, mas é imanente. É um Deus que está conosco. Como Davi pôde dizer: o Senhor é meu pastor, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Davi viveu isso quando defendia as ovelhas dos lobo, do urso ou do leão. Ele sabia, quando Deus livrou ele das piores crises de luta e de perseguição que ele passou, o cajado de Deus me segura. A gente vê o cajado do Senhor, pensa que Ele vai descer o cajado na nossa cabeça, né? Não, o cajado dele é para nos guardar, é para nos tirar muitas vezes dos lugares que nós caímos, que nós escorregamos. E Ele vai lá com o cajado dele, e é aquilo que afugenta o inimigo das nossas vidas. Não somos nós, é a presença de Deus em nós. A ovelha não tem arma nenhuma para lutar, ela é indefesa, mas ela tem um pastor que cuida dela. E nós temos o supremo pastor que cuida das nossas vidas. Amém? Então não se preocupe com o da direita ou da esquerda. Busque a sua porção em Deus. E a sua porção será abundante. Amém? Em segundo lugar, queridos, nós precisamos ter uma vida reta diante de Deus. Olha o que diz o verso 3. Confia no Senhor, faz o bem, habitarás na terra, verdadeiramente serás alimentado. Ou seja, o que eu planto eu vou colher. Se eu fizer o bem, se eu agir corretamente, não tenha dúvida, a semente frutificará para a glória de Deus. Amém? Amém, meus amados? É você olhar e falar assim: glória a Deus, se eu tenho todas as condições para me manifestar como filho de Deus, eu não vou ser filho das trevas, mas eu vou continuar sendo filho da luz. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra. Ou seja, Deus me estabelece numa base sólida, porque eu estou caminhando na presença dEle, e a honra dEle vem sobre as nossas vidas, para o louvor
da sua glória. Amém? Fala para o teu irmão, confia em Deus. Deus te capacita para que você confie nele. Amém? Não é confiar desconfiando, é confiar entregando, é confiar deixando no altar de Deus, entregando tudo na presença do Senhor. E ele diz, o Senhor te abençoará, concederá o desejo do teu coração. E no finalzinho do verso 3 diz, verdadeiramente serás alimentado. Amém, amados? Deus nos abençoa quando o nosso coração é puro na presença dEle. Nós somos alimentados pelo Senhor. A palavra de Deus, ela é fonte de vida. Lá em Salmos 19:7 diz que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Vamos falar juntos? A palavra de Deus é perfeita e restaura a alma. Aleluia. Aleluia. Às vezes a gente fala, será que pode, não pode, será que é, será que não é? Quando a gente está em dúvida, sem a certeza, vamos para a palavra. A palavra vai trazer o que é a direção para a nossa vida. Aí quando você vai para a palavra, se ela te confronta, aleluia. Se ela te edifica, glória a Deus. Ela exorta, consola e edifica. E muitas vezes nós deixamos a palavra de lado e alimentamos o nosso coração com tudo que tem aí, mas não com a palavra. E é a palavra que nos mostra o quanto nós somos amados. Muitas vezes você se sente rejeitado, aí você fala, meu Deus, aí quando eu vou para a palavra diz, pode meu pai que me ama, minha mãe me abandonar, eu não te abandonarei. Amém? Ainda na velhice, não estou olhando para a senhora não, ainda na velhice estarei contigo. Então é um Deus que está conosco, não é quando a gente está, tem uma ilustração que o pessoal posta aí, né? Está novinho, o pai e a mãe, vem mãe, vem pai, vem mãe, vem pai. Quando eles estão bem velhinhos, fala, vai, ninguém quer o pai e a mãe, larga de lado, né? Por quê? Vai dar trabalho. Não, o nosso Deus, ele não é assim. Ele está conosco toda a nossa vida, todo instante. E estará conosco por toda a eternidade. Louvado seja Deus. Então, diante das circunstâncias, quando nós olhamos para a palavra de Deus, que reflete como espelho para nós, a glória de Deus, nós somos vivificados. Muita gente olha e fala, meu Deus, a guerra não passa de jeito nenhum. O que a Bíblia diz? Que não há provação além daquela que eu possa suportar. Então eu falo, Deus, eu sei que o Senhor vai me dar o suporte para passar essa tempestade. Ela vai passar em nome de Jesus. E quando ela passar, ainda que tenha os escombros, que tenha lá os entulhos, vão ser removidos. E a água limpa vai jorrar de novo. E eu vou olhar, continuar glorificando o teu nome. Amém? Continuar vendo a manifestação da glória, da graça e da honra de Deus sobre as nossas vidas. Para encerrar, queridos. Diz aqui, Provérbios 4, 23. Sobretudo que deves guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então o meu coração precisa estar guardado pela palavra, porque dele procede fonte de vida. O coração, o órgão, ele não pensa, ele não fala. A gente fala, eu estou com problema emocional, né? É aqui, né? Mas a gente sempre reflete no que a palavra de Deus diz. Porque nós deixamos descer. E nós perdemos a interação com o que o Espírito Santo de Deus é na nossa vida. Como eu disse esses dias aqui, até eu falei assim, meu Deus, até eu fiquei assim, né? Eu falei, puxa vida, se eu alimento a carne, e foi uma coisa que veio no momento, né? Eu falei, a carne ela é tão forte, que ela neutraliza a ação do próprio Deus na nossa vida. Agora, se eu alimentar a minha vida espiritualmente, Judas 20, edificando a minha fé, santíssima, olha o texto, orando no Espírito Santo, o que vai acontecer? Eu estou alimentando o Espírito de Deus. Eu vou sentir forte, a carne vai ficar submissa. Se eu alimentar a carne, ela levanta e a ação de Deus é neutralizada. Deus quer fazer, mas não pode, porque eu não deixo Ele fazer. Eu estou ali dizendo, não, a minha carne é mais importante, o pecado é mais importante, aquilo que eu penso é mais importante, e estou deixando Deus de lado. Segundo Crônicas
15:2, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele. Se vocês o deixarem, então Ele vos deixará. Deus não nos abandona, nós abandonamos Ele. Deus não nos rejeita, nós rejeitamos Ele. Hebreus 6, aquele que foi iluminado, que provou o nome de Deus, que expõe o Senhor em vitupério, impossível será ser iluminado de novo. Por quê? Ele divorcia de Deus e fala, não te quero mais. Mas não é Deus que falou, não te quero mais. Ele diz que nenhum que o Pai deu a Ele, Ele lançará fora. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Para encerrar, meus queridos, diz assim, 1 João 2,16. Porque tudo que é no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Amém? Aqui fala sobre o quê? Sobre a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Não procede do Pai, mas procede do mundo. Eu tenho ambição? Tenho. Você precisa ter? Precisa, é lícito. Você tem planos? Tem. Eu tenho? Tenho. É lícito, é bíblico. Mas eu não posso me deixar dominar por esse sentimento, que é a concupiscência da carne ou a concupiscência dos olhos. Amém? Não é assim? Eu vi um glória a Deus? Aleluia. Às vezes você está lá e fala, meu Deus, né? Coisinha assim, resolvia meu problema todinho. Você fala, não é muito, vou saber um pouquinho, já é resolver. E você está na prova. Aí você vê outro que não está nem aí com Deus, não quer nem saber, tem uma vida desleixada. Parece que sobeja na vida dele, né? Deixa para lá. Seu negócio é você e Deus. Amém? É eu e Deus. Meu tete a tete é com o Senhor. E Ele me conhece, Ele te conhece. Às vezes eu olho lá para trás e falo, meu Deus, né? O Senhor não errou nada na minha vida, porque o Senhor, misericórdia. Se foi o que foi, aconteceu o que aconteceu, do jeito que eu sou, e se eu fosse diferente? Então Deus não erra. Deus, na sua misericórdia, te fez perfeito. Portas abertas em todas as áreas. Creia, creia. O reino espiritual é real. Ele vem para o reino físico quando nós falamos, Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Então esquece o pãozinho com manteiga. Crê que Deus tem muito mais. E glória a Deus que é uma benção o pão com manteiga. Glória a Deus quando tem, né? Eu sei o que é comer pão duro e pão embolorado. Mas é bom você saber que Deus é Pai. Mas é um Pai que tem tudo nas mãos. Tem tudo. Amém? Então não vai orar agora nesse momento e falar, Pai, o Senhor tem tudo, por que o Senhor não está me dando? Não, seja o filho que diz assim, glória a Deus, Pai. Na hora certa o Senhor vai me dar. Amém? O pai sábio, ele não vai dar um carro zero para o filho menor de idade para dirigir. Porque ele vai dar uma arma. Mas ele vai esperar a hora certa. O filho fica ansioso. Ai, pai, eu quero dirigir, eu quero. Ainda mais se o pai tem dinheiro, né? Se eu tenho dinheiro, fica aí ridicando, pão duro, miserável. Mas tem a hora certa. É difícil falar glória a Deus agora, né? Tem a hora certa. Porque Deus é sábio. Deus é soberano. Tem os pais irresponsáveis e fazem isso, né? Aí acontecem atrocidades. Nós temos um membro da comunidade aqui que teve um acidente, está até hoje numa cadeira de roda, por conta disso, de um menor dirigindo o carro. Então, mas nós não pensamos muitas vezes naquilo que a gente está. Deus sabe a hora certa de fazer. E quando Ele faz, o nome dEle é glorificado. Feche os seus olhos. Bendito seja Deus. Alegra-te no Senhor, Ele concederá o desejo do teu coração. Creia que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Não sirva a Deus por obrigação, mas por amor. Coloque Deus em primeiro lugar na tua vida. Declare isso essa noite. E o verso 5 diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Ou seja, entregue-se incondicionalmente ao Senhor. Dê o primeiro passo, mas prossiga na presença de Deus. Deus só pode abençoar e cuidar da nossa vida na medida em que nós entregamos a Ele a nossa vida. Feche os seus olhos. Comece a orar a Deus nesse momento.
E dizer, fala, Pai, eu creio que a porta está aberta. A resistência está aí, mas eu não desanimo. A batalha está declarada, mas o Senhor é comigo. Passei pelo momento difícil, mas o Senhor não me abandonou. A situação tem sido difícil na minha vida, mas eu sei que Tu estás comigo. O Teu poder está sobre a minha vida. E o Senhor não vai falhar, mas o Senhor vai agir em nome de Jesus. Coloque a sua mão no coração. Essa é a primeira ministração desta campanha Portas Abertas. E você vai testemunhar o poder da glória de Deus sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre as tuas finanças, em nome de Jesus. Somente louve, glorifique e agradeça a Deus. Pai, te agradecemos, porque nós sabemos que verdadeiramente o Senhor é um Deus que age. Verdadeiramente o Senhor é um Deus de recursos que vão muito além daqueles que nós conhecemos humanamente falando. As nossas ferramentas são limitadas, são ferramentas, Deus, que não vão atingir aquilo que muitas vezes se faz necessário. A nossa capacidade intelectual, racional, profissional, muitas vezes não vai ser e não é o suficiente para a nossa vida, porque nós dependemos do milagre, nós dependemos de um Deus que abre porta onde ninguém abre, nós dependemos de um Deus que bate o martelo e ninguém pode impedir, nós dependemos de um Deus, Pai, que entra com misericórdia sobre a nossa vida, e que afasta o lobo devorador da nossa vida, que afasta o inimigo dos nossos caminhos e nos livra da queda, guarda os nossos pés para não tropeçarmos em pedras. O Senhor remove a áspide, o leão, o filho do leão, a serpente, Pai, porque tão encarecidamente me amou, assim eu guardarei. E nós queremos te amar, nós queremos te adorar, porque, Pai, nós queremos que nesta campanha essas portas já estão abertas, em nome de Jesus, Pai. E onde essa palavra chegar, que haja um manifestar destas portas se abrindo, aquilo que está preso na justiça, aquilo que estava sendo segurado pelo homem, Deus, como resistência, nós já declaramos em nome de Jesus que está solto, está liberado para a glória do Teu santo nome, na área emocional, na área familiar, sentimental, em nome de Jesus, Pai, sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo, sobre os Teus filhos e as Tuas filhas, nós declaramos o poder desta palavra, Pai, rompendo os grilhões, lançando por terra toda muralha intransponível para nós, mas não para o Senhor. Aleluia, a nossa oração chega onde nossos pés não chegam, a fé alcança onde nós não conseguimos alcançar, e nós oramos agora, trazendo à existência, Pai, estas portas escancaradas para a honra e glória do Teu santo nome. Esta palavra diz para entregarmos incondicionalmente as nossas vidas ao Senhor, confiar em Ti, porque o mais o Senhor fará. Então nós cremos nesta palavra, que Tu és poderoso, Pai amado. Nós entregamos cada causa, cada momento e circunstância que estamos vivendo, Pai, no Teu altar neste momento, e deixamos nas Tuas mãos, porque nós sabemos que o Senhor sabe trabalhar, o Senhor sabe restaurar, o Senhor sabe vivificar, e o Senhor sabe capacitar. Abençoa agora estas mãos que estão em seus corações, confiando em Ti e Te adorando, porque Teu é o poder, Tua é a glória, a majestade para todo sempre. E nós encerramos dizendo amém. Eu creio, recebo para a glória do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glórias a Deus. Podemos assentar, queridos. Aleluia.